Você já sentiu que o seu corpo estava tentando te mandar um sinal? Às vezes, não são apenas os exames ou o espelho que falam, mas aquele aperto silencioso no peito, aquela falta de ar repentina, aquela fadiga que insiste em ficar. O corpo fala, mas será que a gente escuta? Essa é a história de um homem comum, que, como muitos de nós, acreditava que tinha todo o tempo do mundo para mudar seus hábitos. Entre risadas em almoços de domingo, pratos fartos e noites de exageros, ele não percebia que, por dentro, algo estava prestes a desmoronar. Mas foi no momento mais inesperado, no chão frio de um banheiro, que a vida gritou mais alto do que qualquer voz. E a partir daí, começou uma trajetória de dor, descoberta, escolhas difíceis e, principalmente, superação. Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é apenas um relato. É um lembrete de que o corpo pede ajuda, mas também oferece uma segunda chance para quem está disposto a escutá-lo. O dia em que meu corpo pediu socorro. Naquela manhã, o relógio marcava pouco mais de 7 horas quando tudo desabou. Eu estava diante do espelho do banheiro, barba por fazer, olheiras que denunciavam noites mal dormidas e um cansaço que não combinava com os meus 30 e poucos anos. Mas o corpo tem uma forma silenciosa de avisar que não aguenta mais. Primeiro, foi a tontura. Depois, a visão embaçada, como se uma névoa tivesse se instalado entre mim e o mundo. As mãos começaram a suar, e o coração parecia um tambor acelerado, batendo sem compasso. Me lembro de ter tentado segurar a pia para não cair, mas o corpo não respondeu. A lembrança seguinte é a queda, o som seco do impacto no chão gelado e o silêncio que veio em seguida. Silêncio não de paz, mas de alerta. O silêncio que grita. Quando recobrei os sentidos, já estava deitado numa maca de hospital, cercado por máquinas, cheiros de álcool e vozes apressadas. Uma médica de olhos firmes me olhou como quem sabe mais do que gostaria de dizer. Seu corpo está pedindo socorro. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um veredito. Não era apenas um desmaio. Era o acúmulo de escolhas mal feitas, refeições rápidas e pesadas, noites regadas a refrigerante e frituras, estresse engolido com pressa. Eu havia tratado meu corpo como depósito de excessos, e agora ele cobrava a conta. Ali, entre agulhas e monitores, compreendi algo que mudaria para sempre meu caminho. Ninguém perde a saúde de um dia para o outro. Ela vai sendo roubada em pequenas parcelas diárias, até que um dia o roubo fica impossível de ignorar. Mas antes de chegar a esse ponto, existiu um percurso. E é aí que a história começa de verdade. Na maca, enquanto a médica explicava meus exames, lembrei de um detalhe simples, quase banal, que havia ignorado semanas antes: um aperto no peito durante o almoço de domingo. Naquele dia, eu não sabia, mas meu corpo já tentava falar comigo. Os avisos silenciosos do corpo. O cheiro de alho dourando no azeite ainda estava no ar quando senti o primeiro sinal. Era domingo, almoço em família, e minha mãe tinha preparado aquela mesa farta que sempre foi a marca registrada dela. Arroz soltinho, feijão com caldo grosso, lasanha de queijo escorrendo, frango assado com a pele dourada e crocante, salada colorida só para constar. O barulho das conversas se misturava ao tilintar dos talheres e as risadas das crianças correndo pela sala. Eu estava sentado à cabeceira, como sempre fazia desde que meu pai se foi. O prato à minha frente era um retrato do excesso. Carne sobre massa, massa sobre arroz, arroz escondendo a batata frita, e tudo isso regado a refrigerante gelado que escorria pelo copo. Quando levei a primeira garfada, uma pressão inesperada me atravessou o peito, como se um nó invisível tivesse se formado bem no meio do externo. Não foi dor lancinante, apenas um desconforto estranho, pesado, que me fez apoiar o talher por um instante. Está tudo bem? Minha irmã perguntou, notando meu silêncio repentino. Sorri, meio sem graça, e balancei a cabeça afirmando. É só o estômago, respondi, como se quisesse convencer a mim mesmo. E voltei a comer. O corpo havia acendido a primeira lâmpada vermelha, mas eu escolhi ignorar. Afinal, quem tem tempo para ouvir um aperto no peito em meio a uma mesa tão barulhenta e apetitosa? Os dias seguintes foram uma repetição de pequenos avisos. Subir os 2 lances de escada do escritório parecia mais difícil do que nunca. Eu chegava ao topo arfando, o suor escorrendo pela nuca, e disfarçava como se fosse apenas o calor. Às vezes, no meio de uma reunião, sentia as mãos tremerem, o coração disparar sem motivo aparente. Então abria uma barrinha de chocolate da gaveta e ria de mim mesmo. Baixou a glicose. Só pode. O espelho do banheiro do trabalho devolvia a cada manhã uma versão mais cansada de mim. Olheiras profundas, pele sem viço, olhos que já não refletiam entusiasmo. Mas eu me acostumei a maquiar esse cansaço com mais café, mais açúcar,
mais pressa. No fundo, eu sabia, algo estava errado. Mas a rotina é uma máquina que não permite pausas. Relatórios, prazos, contas, reuniões, cobranças. Quem se dá ao luxo de ouvir o corpo quando a vida exige tanto? Na sexta-feira daquela semana, saí tarde do trabalho. O céu estava escuro, e a rua iluminada pelos postes amarelados parecia mais silenciosa do que o habitual. Passei numa lanchonete e pedi um combo enorme, hambúrguer duplo, batata frita e refrigerante de litro. Lembro do cheiro forte de óleo impregnado nas roupas e da sensação imediata de alívio ao dar a primeira mordida. Era como se a gordura me anestesiasse por dentro, silenciando por alguns instantes o vazio que eu carregava. Cheguei em casa com o estômago pesado, sentei no sofá e, em poucos minutos, adormeci ali mesmo, ainda de sapatos. A televisão ficou ligada, exibindo mais um programa de auditório qualquer, e eu sonhei com uma corrida estranha. Tentava atravessar uma ponte de madeira que balançava, mas minhas pernas estavam pesadas como chumbo. A cada passo, a ponte rangia, ameaçando ceder. No sonho, eu sabia, se caísse, não voltaria. Acordei suado, coração disparado, respiração curta. Era só um sonho, pensei. Mas o corpo sabia que não era. O segundo sinal veio de forma ainda mais clara. Estava no aniversário de um amigo, música alta, copos cheios, mesa lotada de salgadinhos. Eu já havia comido além da conta quando uma dor aguda subiu do estômago até o peito, como se algo estivesse preso no caminho. Precisei me encostar na parede, levar a mão ao peito e respirar fundo. Você está pálido, alguém comentou. Fiz piada. Deve ser fome. Todos riram. E eu também. Só que, por dentro, sabia que não era fome. Era um pedido de socorro mascarado de indigestão. O corpo fala em linguagem própria. Ele não grita de imediato. Começa com sussurros, um aperto, uma tontura, um cansaço fora do comum. Eu transformava esses sinais em piada, em desculpa, em adiamento. Até que os sussurros se tornam gritos, e os gritos, quedas. Naquela mesma semana, um pequeno detalhe chamou minha atenção, mas novamente ignorei. No ônibus, ao voltar para casa, uma criança se apoiou no assento ao meu lado e olhou para mim com olhos curiosos. Ela apontou para minha barriga e disse, em voz inocente: parece que tem um balão aí dentro. A mãe se desculpou constrangida, mas a frase ficou ecoando em mim. Eu ri por fora, mas por dentro sangrei. Os dias se arrastaram, e cada novo aviso do corpo se tornava mais evidente. A respiração curta ao subir escadas, o sono fragmentado, a fadiga constante. Ainda assim, eu seguia repetindo: depois eu vejo isso. Até que o corpo decidiu não esperar mais. Na manhã seguinte ao aniversário, acordei com uma dor intensa no peito, diferente de tudo que já havia sentido. Não era indigestão. Não era cansaço. Era um aviso final. O corpo havia deixado de pedir em silêncio e agora exigia ser ouvido. Quando o corpo grita. Acordei antes do despertador. O quarto ainda estava escuro, e o ar parecia mais pesado do que o normal. Por um instante, pensei que fosse apenas o resquício da noite mal dormida. Mas, quando tentei me levantar, a dor me atingiu como um soco invisível. Começou no peito, espalhou-se pelo braço esquerdo e subiu até a mandíbula. Era uma dor quente, firme, que não dava espaço para fuga. Me sentei à beira da cama, tentando respirar fundo, mas cada inspiração parecia insuficiente. O suor brotava na testa como se eu tivesse corrido uma maratona. Vai passar, pensei, tentando me convencer. Apoiei as mãos nos joelhos e fiquei imóvel por alguns segundos, como se a imobilidade fosse capaz de negociar com a dor. Mas o corpo não negocia. Ele cobra. Levantei com esforço, cambaleando até a cozinha. A luz fria da lâmpada me cegou por um instante, e a dor no peito aumentou. Apoiei-me no balcão, respiração curta, coração disparado. Nesse momento, senti um medo que nunca havia sentido antes, o medo de não voltar. Peguei o celular e, com dedos trêmulos, disquei para minha irmã. A voz dela atendeu sonolenta, mas o pânico em minhas palavras foi suficiente para despertá-la. Eu não estou bem, acho que é sério. Em menos de 15 minutos, ela estava na porta, ainda de pijama, cabelos desgrenhados, mas com olhos arregalados de desespero. Me ajudou a entrar no carro e dirigiu como nunca havia dirigido antes. As ruas passavam embaçadas pela janela, e cada buraco no asfalto fazia a dor aumentar. No banco do passageiro, eu me perguntava: é assim que acaba? Aos 30 e poucos anos, sem ter visto minha vida de verdade. O hospital era um labirinto de cheiros: álcool, éter, suor,
medo. Fui colocado numa maca e empurrado por corredores brancos intermináveis. A cada curva, via apenas flashes. A enfermeira ajeitando a máscara de oxigênio, o médico gritando instruções, o bip acelerado da máquina acompanhando meu coração. Deitado, olhava o teto correndo acima de mim como se fosse uma esteira infinita. Lembrei da mesa do domingo anterior, da criança no ônibus me chamando de balão, da risada forçada no aniversário. Lembrei de todas as vezes que meu corpo falou e eu decidi não ouvir. Era como se, naquele momento, todos os sussurros voltassem em coro. Eu te avisei. Eu tentei. Você não quis escutar. A médica que me atendeu tinha olhos firmes, mas voz suave. Depois dos exames iniciais, ela segurou meu ombro e disse: Você teve um pré-infarto. Seu corpo não vai sustentar esse ritmo por muito mais tempo se nada mudar. Pré-infarto. A palavra caiu sobre mim como uma sentença. Não era apenas uma crise de ansiedade, não era apenas má digestão. Era meu corpo me avisando que o fim estava logo ali, caso eu não mudasse o curso. Fiquei internado naquela noite. O quarto era simples, paredes claras, cheiro de desinfetante e o som constante das máquinas monitorando meus sinais vitais. Olhava o soro pingando lentamente, como se cada gota fosse uma contagem regressiva. O mundo lá fora seguia, mas o meu havia parado. Na cama ao lado, um senhor de cabelos brancos lia em silêncio. De vez em quando, tossia baixo, como quem tem medo de incomodar. Em certo momento, ele me olhou e disse: A gente só entende o valor do corpo quando ele começa a falhar. Mas ainda dá tempo. Sempre dá tempo, se você decidir ouvir. Aquela frase ficou gravada em mim. Um desconhecido, entre máquinas e paredes brancas, me entregava a lição que eu havia ignorado por anos. Naquela noite, chorei. Chorei de medo, de arrependimento, de raiva de mim mesmo. Mas, no fundo das lágrimas, nasceu também uma semente de esperança. Se eu tivesse a chance de sair dali, talvez ainda pudesse reescrever minha história. Na manhã seguinte, ainda no hospital, recebi a visita de alguém inesperado, um antigo amigo que havia passado pelo mesmo caminho de excesso e doença. Mas ele trazia no rosto algo que eu não via há muito tempo: vitalidade. Ele tinha feito uma escolha, e essa escolha mudaria a forma como eu enxergava o que era possível. O começo da virada. A manhã entrou no quarto como um convite tímido. A luz que atravessava as persianas não era forte. Era um brilho de algodão, desses que aquietam a pressa e deixam o peito mais manso. O bip do monitor seguia num compasso novo, menos desesperado, mais redondo. E, pela primeira vez em muito tempo, o ar parecia caber inteiro dentro dos meus pulmões. Bateram a porta. Quando ergui os olhos, vi um rosto que eu não via há anos. Eduardo. O Duda dos tempos de faculdade. Na memória, ele sempre vinha acompanhado do cheiro de cerveja, de risadas altas e de pizzas às 2 da manhã. Mas o homem que entrou no quarto tinha outro perfume, um misto de sabonete simples e rua depois da chuva. O rosto, antes inchado, agora desenhava ângulos. A pele, que me lembro cansada, estava viva, sem aquele brilho de óleo que a gente aprende a normalizar. Ele me abraçou com firmeza, e eu percebi nos braços dele algo que não reconhecia em mim: vigor. Fiquei sabendo. Vim no mesmo dia, disse, puxando uma cadeira de metal e arrastando de leve no chão, aquele ruído de hospital que lembra giz em lousa. Eu já estive aí. Igualzinho. E achei que não tinha volta. Tinha. Ele abriu a mochila e tirou um potinho com tampa azul. O clique da tampa ao soltar me trouxe um cheiro que estalou a memória: limão, azeite e alguma erva fresca, talvez salsinha. Dentro, tiras de frango grelhadas, uma salada que brilhava como vitral, tomates cortados, pepino com gotas de água, folhas verdes de várias texturas, e um punhado de grãos claros que não reconheci de imediato. Grão de bico, esclareceu, com um sorriso. Não é remédio. É comida. Mas, para mim, foi cura. Cura? Minha voz falhou. Soar fraco era novidade. Cura de um jeito de viver que adoece. Eu também caí. Pressão alta, glicemia subindo, sono que não descansava. Minha virada não começou na academia. Começou na cozinha. Antes de correr, eu aprendi a descascar. Antes de comprar suplemento, aprendi a temperar. E antes de prometer o impossível, fiz uma coisa feia e honesta: inventário. A palavra ficou suspensa, feito móvel de berço girando com o ar. Inventário do quê? Dos meus hábitos, sem maquiagem, disse, apoiando os cotovelos na cama, como se aproximasse a verdade para eu poder tocá-la. O que você come de verdade num dia comum? A que horas? O que você bebe sem perceber? Onde você come? Por quê?
Com quem? O que você sente antes e depois? Escreve. Não para postar. Para enxergar. Fechei os olhos e tentei enxergar o ontem com nitidez de perito. Café da manhã, com pressa. 2 fatias de pão branco, margarina, café adoçado. No escritório, biscoitos da máquina, suco de caixinha. Almoço grande demais. Algo frito, sempre. À tarde, chocolate só um quadradinho, que virava meia barra. Jantar tardio, pesado, e o celular como companhia. Dormir cheio, acordar vazio de energia. Repetir. Não é que você coma muito. É que você come contra, disse Duda, como quem entrega uma chave. Contra a fome real, contra o sono, contra o estresse. E o corpo cobra juros. Ficamos alguns segundos em silêncio. O hospital tem um tipo de silêncio que escorre pelas paredes. Dá para ouvir as rodinhas do carrinho de medicação lá no corredor, o copo encontrando o pires no quarto ao lado, o choro de um bebê lá no fundo. E, dentro desse silêncio, a minha vergonha apareceu. Por que eu sabia? E por que ignorei? Como você começou? Perguntei, a voz agora mais alta, como quem pede um mapa. Pequeno. Tão pequeno que parece bobo. Ele riu, apontando com o queixo para o potinho na minha mesa. Um prato de verdade por dia. No primeiro mês era isso. Garantir que, a cada dia, pelo menos uma refeição seria feita com atenção, com ingredientes que minha avó reconheceria. 3 regras. Metade do prato de coisas que nascem da terra, 1/4 de proteína, 1/4 de algo integral, quando coubesse. Água junto. Telefone longe. Só isso? Sou cético, mas também um pouco esperançoso. Só isso, todos os dias, enfatizou, abrindo as mãos, exibindo calos de quem voltou a cozinhar e a carregar sacolas. Depois vieram as outras peças. Caminhar 10 minutos. Depois 15. Depois meia hora. Aprender a dormir. Não é heroísmo. É artesanato. A médica entrou com o prontuário naquele momento. O som do plástico do avental roçou na minha perna. Ela ouviu parte da conversa, sorriu de canto e completou. Se você topar, a gente começa aqui mesmo. Cardápio leve, mastigando devagar, hidratação, pequenas caminhadas no corredor com o fisioterapeuta. E, lá fora, a gente continua. Sem milagres. Com constância. Concordei com o nó na garganta que eu não queria desfazer. Tive vontade de pedir desculpas pro meu corpo ali mesmo, de mãos dadas com ele. Duda saiu para buscar água e voltou com 2 garrafinhas. Quando encostei a boca no bico gelado, senti a garganta abrir como se fosse verão. Nunca a água teve tanto gosto de começo. A alta veio 2 dias depois, num envelope pardo com papéis, receitas e recomendações. O mundo do lado de fora estava barulhento demais, cheio de buzinas e anúncios, mas eu me sentia no fundo de um lago calmo. Cada passo era novo, e cada esquina parecia exigir um ritual. Respirar, perceber o corpo, dizer a mim mesmo devagar. Em casa. Abri a geladeira como quem abre um armário antigo de família. Nas prateleiras, sobras de um tempo. Refrigerantes brilhando como joias plásticas, potes de maionese, frios pálidos, molhos prontos, uma gaveta de vegetais meio esquecidos, uma abobrinha curtida na própria água, tomates que pediam urgência, folhas tristes. Fiquei ali parado, a mão na maçaneta, sentindo o leve frio do motor vibrar nos dedos, e tomei a primeira decisão prática. Inventário físico. Esvaziei, limpei, devolvi ao metal branco um cheiro de começo. Separei um canto para o que eu queria que fosse o meu corpo dali em diante. Água, ovos, frutas, legumes, um azeite bom, iogurte natural, grãos que eu ainda não sabia cozinhar, mas aprenderia. Meu primeiro carrinho de mercado sem coisas e com comida foi um espelho novo que eu quis guardar no bolso. No fogão, morei nos básicos. Cebola e alho viraram música de fundo. O chiado do azeite na frigideira tornou-se pontual, quase uma campainha. Estamos cozinhando. Descobri que tomate fresco com sal e dedo de orégano tem perfume de domingo honesto. Aprendi a cortar pepino em meias luas finas como papel, e a sentir com os dedos quando o ovo mexido ainda está cremoso, antes de virar borracha. A primeira vez que assei frango sem pele, com limão e alho, achei que seria triste. A casa ficou inteira cheirando a casa, e eu chorei na cozinha, não de fome, de alívio. Meu corpo respondeu como quem, depois de muito ruído, finalmente dorme. A digestão deixou de ser uma batalha travada à noite. O sono veio de um jeito cheio, de quem bate a cabeça no travesseiro e viaja. E, na manhã seguinte, o espelho não era um inimigo, era um painel com dados novos.
Eu começava a reconhecer o rosto. As caminhadas no quarteirão pareciam bobas aos olhos da pressa, mas eram tratadas como liturgia. Tênis simples, sol baixo, passos que contavam histórias para a calçada. No primeiro dia, 10 minutos, no segundo, 12, no terceiro, 15. O vento encostava no pescoço e me lembrava que eu tinha um. Os sons da cidade, cachorro latindo, uma panela batendo, a sineta distante do pão, viraram trilha de um filme em que eu não corria para lugar nenhum. Eu caminhava para voltar. Houve tropeços, claro. Na quarta noite, o cheiro gorduroso de uma lanchonete no andar térreo do meu prédio me puxou como uma corda velha, aquelas de poço, ásperas na mão. A vontade tinha saliva e um tipo de pressa que parecia adolescente. Desci com a desculpa de só olhar. Do balcão, os hambúrgueres brilham com óleo calculado, as batatas falam num sussurro salgado, os refrigerantes cantam suas bolhas. Pus as mãos nos bolsos para segurar as escolhas, e me vi refletido no metal polido da chapa. Havia suor na testa e um velho cansaço na nuca. Fechei os olhos, ouvi o chiado da gordura como quem ouve uma história repetida, e subi de volta. Em casa, cortei banana na diagonal e salpiquei canela, o cheiro abraça. Fiz um iogurte com mel e um punhadinho de aveia. Não foi heróico, foi um empate que, naquela noite, valia como final de campeonato. No trabalho, precisei educar o mundo ao meu redor com a paciência de quem ensina o tempo a andar. Aceita um pedaço, só hoje. Você está chato, hein? Não virei palestrinha. Aprendi a dizer um não, obrigado que não justificava muito. Nos aniversários do corredor, dividi o ritual. Um pedaço pequeno, comi devagar, levei frutas para a mesa. Um colega riu. Outro provou. O terceiro pediu a receita da salada colorida que levei numa marmita transparente que parecia vitrine. O estranho começou a sair de mim e ir para o ar. Quando o ar carrega, a gente respira com menos esforço. Os números vieram depois. Menos um furo no cinto, menos um ruído no coração, menos um remédio no criado mudo. O médico não me prometeu o céu. Me ofereceu horizonte com estrada. Continua. É assim mesmo, aos poucos. Duda mandava mensagens curtas de vez em quando, bebe água, hoje caminha. Domingo eu passo aí, levo uma receita. Ele virou um farol discreto, desses que não fazem discurso, mas deixam a costa acesa. Voltei ao mercado na semana seguinte, em horário esquisito, e fiz algo que nunca tinha feito. Toquei a comida antes de comprar. Segurei o brócolis pelo cabo e senti a textura dos buquês. Escutei com a palma se a abobrinha estava firme. Pesei o abacate na mão como quem pesa um segredo. Cheirei um limão e guardei o cheiro só para mim. Uma senhora ao meu lado me ensinou, sem me olhar, que tomate com cabinho cheira a horta, e que banana que solta a face do cacho amadurece melhor em casa. Eu aprendia uma língua que meu corpo entendia desde sempre e que eu tinha desaprendido pelos atalhos do ultraprocessado. Em casa, virei aprendiz de mise en place. Tudo lavado, cortado, guardado em potes transparentes que tornavam o frigorífico um painel de cores. Quando a fome vinha, não precisava negociar com o demônio da pressa. Havia pronto um mundo de sim. Palitinhos de cenoura, uvas lavadas, pepino, ovos cozidos frios que estalam num som seco quando a casca racha na pia, frango desfiado, arroz integral que recusa a pressa mas, pronto, abraça. Também reatei com a mesa. Não a mesa de comer olhando para a tela, mas a mesa que é território, toalha limpa, copo de vidro, prato que faz barulho quando a faca encosta. Aprendi a mastigar ouvindo a mastigação. E descobri, pasmo, que é ali que a fome termina. Não no estômago esticado, mas no cérebro ouvido. O corpo, que gritou, agora falava baixo. E eu, que não ouvia, aprendi a encostar o ouvido. Houve uma noite de chuva em que fiquei em casa sozinho. TV apagada, celular virado, só o barulho das gotas conversando com o parapeito. Cozinhei um arroz com alho e uma colher de cúrcuma. A casa inteira ficou amarela de cheiro. Grelhei um peixe que estalou na frigideira como fogos tímidos. Espremi um limão que chiou na chapa. Montei o prato com carinho bobo. Sentei e agradeci. Não a alguém, ao simples fato de estar ali, vivo, comendo algo que não me feriria por dentro. Chorei de novo. Foi um choro quieto, quente, sem testemunhas. Desses que lavam. Dias depois, voltei ao hospital para a revisão. O corredor não parecia mais o mesmo corredor da pressa e do medo. Era o corredor do continua. A médica leu meus exames com sobrancelhas que subiram um pouco e disse, sem fanfarra: está melhor. E o mais bonito é que dá para continuar melhorando. Perguntei se eu podia voltar ao normal.
Ela fechou a pasta e me olhou com uma paciência que não cansa. Você não quer voltar ao normal. O normal trouxe você pra cá. Vamos inventar um novo normal? Saí de lá com a expressão novo normal batendo no peito como tambor. No caminho para casa, comprei um caderno de capa simples. Na primeira página, escrevi com letra de escola: inventário. E, abaixo, em lista, com o lápis ainda duro de novidade: água, 6 copos. Caminhada, 20 mínimo prato de verdade, almoço. Tela, jantar 100. O resto do papel ficou limpo, esperando meus dias. Voltei a escrever como quem volta a respirar. No domingo seguinte, reencontrei a família para o almoço. O cheiro de alho e azeite me abraçou no corredor. A mesa estava farta, porque o amor da minha mãe sempre foi abundante, mas eu via a fartura com olhos novos. Montei meu prato devagar: metade de salada, um pedaço de frango assado sem pele, uma colher de arroz, feijão com caldo. Não precisei do segundo prato. Minha irmã reparou no movimento e sorriu com o canto do olho. Minha mãe, que me conhece desde o silêncio, colocou ao meu lado uma travessinha com limão cortado em 4. Nada foi dito. Muito foi entendido. No sofá, depois do café coado, meu sobrinho deitou a cabeça no meu peito. Ele ouviu meu coração e disse, com a seriedade científica das crianças: Tio, seu tum-tum tá mais calmo. Pus a mão no cabelo dele e deixei que as palavras repousassem no lugar onde as mudanças viram raiz. O primeiro mês terminou sem fogos. Terminou com menos peso nos ombros, com joelhos que levantam da cama sem drama, com uma manhã em que a camisa fechou no segundo botão sem briga. E terminou com uma decisão quieta. Eu não ia fazer dieta, eu ia fazer as pazes. Não com a comida, com a vida. Na última noite desse mês, em que o céu tinha cor de uva bem madura, Duda me chamou para uma caminhada mais longa na praça. O piso de blocos fazia um som ritmado sob nossos tênis, e as árvores sussurravam coisas antigas. No terceiro giro, ele apontou para o quiosque de água de cocô e disse: Lembra quando a gente ria do cara da água de cocô, chamando de fit boy? Eu virei o cara da água de cocô, e você também pode virar. E, olha, é melhor do que parece, riu, entregando o copo gelado. Bebi devagar. Tenho memórias que guardo no paladar. Aquela água tinha gosto de outro começo. A revisão seguinte com a médica trouxe números que eu nunca tinha visto na minha vida adulta: pressão mais baixa, glicemia no lugar, triglicerídeos em queda. Mas o que realmente me esperava não cabia no papel dos exames: um desafio público, daqueles que deixam as mãos suadas. Fui convidado a contar minha história numa roda de saúde do bairro. Eu, que caí no chão do banheiro, agora teria de abrir a boca sem cair em velhos discursos. O corpo já falava baixo. Restava saber se a minha língua aprenderá a falar com ele. A voz que eu nunca tive. A sala da associação de bairro não era grande, mas parecia infinita naquela tarde. As cadeiras de plástico estavam alinhadas em semicírculo, e as pessoas chegavam aos poucos, com passos tímidos e olhares curiosos. Havia senhoras com sacolas de feira, homens de camisa puída, jovens de boné. O chão de cimento frio refletia a luz das lâmpadas fluorescentes que zumbiam alto, como se quisessem competir com o nervosismo dentro do meu peito. Eu estava ali como convidado da médica e do Duda. Conta sua história, do seu jeito. Ela pedirá. Mas como contar uma história que até pouco tempo atrás eu escondia até de mim? Como abrir a boca e dizer que quase não voltei? Que meu corpo me derrubou no chão do banheiro, que meu coração estava cansado de gritar sem ser ouvido. Segurei o copo d'água com as 2 mãos. O plástico amassou com um estalo, e esse som virou meu ponto de partida. Respirei fundo e comecei. Eu desmaiei. Foi no banheiro. Caí no chão frio e pensei que não fosse levantar mais. E naquele instante eu entendi uma coisa: o corpo sempre fala, mas a gente se acostuma a ignorar. Alguns olhos se arregalaram. Outros se abaixaram, como quem reconhece no chão as próprias batalhas. Continuei, a voz tremendo menos a cada frase. Eu vivia depressa e de desculpas. Não era que eu comia demais, era que eu comia errado, sempre contra o que meu corpo precisava. Dormia pouco, bebia muito refrigerante, fazia da mesa um depósito e do estresse uma desculpa. O resultado: o corpo me desligou à força. A sala estava em silêncio. Só o zumbido das lâmpadas e uma tosse distante interrompiam. Então alguém lá do fundo murmurou: já passei por isso também. Foi como se abrisse uma represa. Cabeças acenaram. Mãos se ergueram. As pessoas começaram a falar. Da pressão alta, do açúcar escondido, da falta de ar, do peso nos ombros e na consciência. Era como se todos ali carregassem,
em segredo, o mesmo saco pesado que um dia me derrubou. Contei então sobre o inventário. Sobre como escrever o que eu comia me abriu os olhos mais que qualquer exame. Contei das caminhadas curtas, do primeiro prato de verdade que parecia bobo, mas que foi tijolo de alicerce. Contei das recaídas, porque sim, elas existiram, e foi aprendendo a levantar delas que eu realmente entendi o que é mudança. Não é linha reta. É curva, às vezes desajeitada, mas curva que leva para frente. Mostrei, com as mãos, como antes minha respiração era curta e pesada. Depois inspirei fundo e soltei devagar. A plateia me acompanhou sem que eu pedisse. O ar ficou leve. E então percebi, eu não estava ali para dar lição. Eu estava ali para ser espelho. Uma senhora de cabelos brancos ergueu a voz. Eu pensei que fosse tarde demais para mim. Mas, ouvindo você, acho que ainda posso tentar. Meu peito aqueceu como nunca. Era isso. Não era sobre mim. Era sobre nós. Sobre cada um que, cansado de carregar silêncio, decide começar de novo. Pequeno, mas de novo. Quando terminei, o aplauso não foi barulhento. Foi quente. Um aplauso que parecia abraço coletivo. O Duda, lá no canto, levantou o polegar. A médica sorriu, discreta, como quem vê uma semente brotar. E eu senti que, pela primeira vez, minha voz não era só voz. Era caminho. Naquela noite, em casa, sentei sozinho à mesa. O prato era simples. Arroz integral, feijão, salada colorida, um pedaço de peixe. Mas algo era diferente. Pela primeira vez, não senti falta de nada. Não era sobre a comida. Era sobre a paz. O corpo, que já gritou, agora sussurrava. E eu finalmente aprendi a ouvir. Fechei os olhos, ouvi a cidade lá fora, e pensei, não quero voltar ao normal. Quero continuar inventando um novo normal. Um normal onde a pressa não decide por mim, onde meu corpo não é meu inimigo, onde cada refeição é um começo. E nesse começo, eu já não estava sozinho.